Dizem por aí que quem nasce pobre já começa a vida em desvantagem. Mas, e se eu te disser que em muitos casos é justamente aí que nasce a maior força? Joana cresceu com pouco dinheiro, muitas responsabilidades e sonhos que pareciam grandes demais para alguém como ela. Ainda assim, em vez de reclamar da dor, ela transformou cada dificuldade em combustível para a mudança. Talvez o mais polêmico dessa história não seja a pobreza, mas o que veio depois. Trabalhar duro não a livrou das injustiças. Pelo contrário, ela foi perseguida, humilhada e colocada à prova todos os dias por alguém que deveria liderar. E aqui entra uma crença forte, quase contraintuitiva. Nem sempre quem mais sofre é quem está errando. Às vezes, é quem mais brilha e incomoda. O mais inspirador é que Joana não venceu fugindo, nem esperando ser salva. Ela resistiu, aprendeu, cresceu e, no meio desse caminho improvável, encontrou não só oportunidades, mas também o amor. Um amor que não apagou sua luta, mas caminhou ao lado dela. E talvez você esteja se perguntando agora como alguém que começou tão embaixo conseguiu virar o jogo sem perder a essência. É isso que essa história vai te mostrar. Joana nasceu em uma família grande, daquelas em que o dinheiro era curto, mas o afeto transbordava. Casa simples, comida dividida, risadas apertadas na mesa. Desde cedo, ela aprendeu que riqueza não mora só no bolso, mora no cuidado, no colo e no apoio diário. Isso por si só já é inspirador. Porque quando o amor sustenta, a escassez não paralisa, ela ensina. E essa base emocional foi a primeira grande semente da superação de Joana. Crescer em meio a muitas vozes, responsabilidades divididas e poucos recursos moldou nela algo raro: empatia e força silenciosa. Joana aprendeu a ceder, a esperar sua vez, a ajudar sem reclamar. São habilidades que não aparecem no currículo, mas fazem toda a diferença na vida real. Essa convivência ensina uma mudança interna profunda. Você entende que não está sozinho no mundo e que o esforço coletivo constrói caráter. Quem vem desse lugar costuma aguentar mais do que imagina. E há algo importante aqui, quase ninguém percebe. Quem cresce com amor aprende a acreditar em si. Mesmo sem luxo, Joana carregava autoestima, dignidade e uma esperança teimosa de dias melhores. Ela ainda não sabia como, nem quando, mas sentia que precisava ir além. Esse sentimento, quando bem nutrido, vira movimento. E foi exatamente isso que a vida começou a exigir dela quando surgiu a primeira oportunidade fora de casa. Quando Joana conseguiu um trabalho como serviços gerais em uma multinacional, aquilo soou como uma vitória enorme. Não era o cargo dos sonhos, mas era uma porta aberta. E portas abertas mudam destinos. Para quem veio de onde ela veio, aquele crachá representava segurança, oportunidade e esperança. Era inspirador ver como ela vestia o uniforme com orgulho, entendendo que todo começo digno merece respeito. A mudança não estava no cargo, estava no significado. Joana chegou decidida a fazer o melhor. Observava tudo, perguntava quando tinha dúvida, fazia além do combinado sempre que podia. Esse comportamento simples carrega um ensinamento poderoso. Excelência não depende da função, depende da postura. Se você quer aplicar isso na sua vida, comece entregando mais capricho do que o esperado, mesmo quando ninguém está olhando. A superação, muitas vezes, nasce desse esforço silencioso. Ela sabia que aquele emprego podia ser temporário, mas o aprendizado seria permanente. Cada corredor limpo, cada tarefa concluída, fortalecia sua disciplina e sua confiança. Joana entendia que trabalhar bem era uma forma de respeito consigo mesma. Só que, como quase sempre acontece quando alguém se destaca em silêncio, nem todos enxergam isso com bons olhos. E foi aí que o ambiente começou a mudar. Logo nos primeiros dias, Joana percebeu algo estranho.
A chefe direta passou a observá-la demais, corrigir em excesso, apontar erros mínimos. No começo, Joana achou que fosse apenas cobrança profissional, mas com o tempo ficou claro: havia perseguição. Esse tipo de situação é mais comum do que se imagina e costuma atingir justamente quem trabalha bem. É duro, mas também é um teste silencioso de superação. A verdade que poucos dizem é esta: pessoas inseguras se sentem ameaçadas por quem tem brilho natural. Joana não fazia nada além do certo, mas isso já era suficiente para incomodar. Em vez de confrontar, ela escolheu manter a postura. Aqui vai um exemplo prático. Quando você não controla o comportamento do outro, controle o seu. Continue fazendo o que é correto, documente seu trabalho e preserve sua dignidade. Essa mudança de atitude protege sua saúde emocional. Joana começou a ir trabalhar com um peso no peito, mas não deixou que isso a endurecesse. Ela entendeu que precisava daquele emprego e que desistir não era opção. Essa fase ensinou algo profundo. Maturidade não é ausência de dor, é continuar apesar dela. E, enquanto Joana se esforçava para resistir, novos desafios surgiam. Desafios que exigiriam ainda mais coragem e clareza de propósito. A partir dali, Joana passou a acordar todos os dias com uma sensação incômoda. O medo de aquele ser o último dia de trabalho. A perseguição da chefe fazia cada erro parecer definitivo, cada olhar parecer um aviso. Ainda assim, ela se levantava, se arrumava e ia. Isso é superação em estado bruto. Seguir mesmo quando o coração treme. O medo existia, mas não comandava. Joana redobrou o cuidado. Conferia tudo 2 vezes, perguntava quando tinha dúvida, chegava antes do horário. Não era submissão, era estratégia. Quando o ambiente é hostil, excelência vira escudo. Se você vive algo parecido, anote isso. Fazer o básico bem feito já te mantém. Fazer além te protege. Essa mudança de postura transforma vulnerabilidade em força silenciosa. Mesmo cansada, Joana mantinha a gentileza. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Ela entendia que precisava do trabalho, mas também sabia que aquele momento não definiria sua vida inteira. Havia algo maior sendo construído, ainda invisível. E como toda fase de pressão, aquela também preparava terreno para uma oportunidade inesperada, que surgiria quando ela menos esperasse. Quando Joana conquistou uma bolsa para estudar à noite, algo mudou dentro dela. Não era só uma vaga na faculdade, era a prova de que esforço gera retorno. Aquilo reacendeu sonhos antigos e trouxe uma esperança nova, daquelas que dão fôlego mesmo nos dias difíceis. A mudança começou a ganhar forma concreta. Trabalho durante o dia, estudo à noite, futuro em construção. Era cansativo, sim, mas profundamente inspirador. Mas nem todo mundo comemora a evolução do outro. Ao saber da faculdade, a chefe passou a criar obstáculos, atrasava liberações, exigia tarefas de última hora, dificultava a saída, tudo para fazer Joana desistir. Aqui vai uma lição prática. Quando alguém tenta te parar, é sinal de que você está avançando. Nesses momentos, organização e clareza viram armas. Planejar horários, manter registros e não perder o foco são atitudes de superação. Joana sentiu o peso aumentar, mas decidiu não abrir mão de nenhum dos 2 caminhos. Trabalho e estudo passaram a coexistir na base da persistência. Ela entendeu que algumas fases exigem sacrifício temporário para ganhos permanentes. E foi justamente nessa correria diária, saindo quase sempre atrasada, que algo totalmente inesperado começaria a acontecer, mudando o rumo da história de um jeito que ela jamais imaginou. Joana passou a sair atrasada quase todos os dias. Corria contra o relógio, o cansaço e a culpa de achar que nunca estava fazendo o suficiente. Ainda assim, persistia. Dava o melhor no trabalho e, mesmo exausta, seguia para a faculdade. Essa rotina puxada é conhecida de muita gente e carrega uma verdade inspiradora.
Quem quer mudança real precisa, por um tempo, viver fora da zona de conforto. A superação dela estava na constância, não na perfeição. Em uma dessas noites, Joana ficou até mais tarde limpando a sala de Luciano, um dos chefes da empresa. Com fones no ouvido, cantava baixinho enquanto limpava, como quem transforma a obrigação em leveza. A música era refúgio, era respiro. Às vezes, pequenos rituais, uma canção, uma pausa, um sorriso, são o que nos mantém de pé nos dias mais duros. Esse detalhe simples diz muito sobre resiliência. Quando ela se virou, Luciano estava ali, parado, observando. Não com julgamento, mas com curiosidade. A cena era comum, mas o momento não. Joana ainda não sabia, mas aquele encontro silencioso marcaria o início de uma mudança inesperada. A vida tem dessas coisas. Enquanto você luta para sobreviver, algo novo começa a te enxergar. E esse olhar, ainda sem palavras, abriria espaço para um diálogo que mudaria tudo. Ao perceber Luciano ali, Joana ficou visivelmente constrangida. Tirou o fone às pressas, pediu desculpas, sentindo o rosto queimar. Aquela cena simples carregava um medo antigo, o de estar fazendo algo errado, mesmo não estando. Luciano, com calma, quebrou o clima dizendo que não havia problema algum. Às vezes, uma reação gentil muda tudo. Esse tipo de atitude é pequeno no gesto, mas enorme no impacto e profundamente inspirador. Luciano perguntou por que ela ainda estava ali tão tarde. Joana respondeu rápido, quase atropelando as palavras, explicando sobre o trabalho, a faculdade, a correria. Não pediu pena, apenas contou a verdade. Aqui há um ensinamento sutil. Quando você fala da sua realidade com dignidade, ela deixa de ser fraqueza e vira força. Essa mudança de postura cria respeito mesmo sem intenção. A conversa foi breve. Joana saiu apressada, preocupada com o horário da aula. Luciano ficou ali, pensativo. Ele tinha visto mais do que uma funcionária dedicada. Tinha visto humanidade, esforço e leveza no meio do caos. Joana, por sua vez, nem imaginava que aquela troca rápida plantaria uma semente. E sementes, quando bem cuidadas, costumam surpreender com o que se tornam. Joana foi embora naquela noite, achando que tudo tinha sido apenas um momento estranho, passageiro. Mas do outro lado da história, Luciano não conseguiu seguir a rotina normalmente. A imagem dela cantando enquanto trabalhava, mesmo cansada, ficou martelando na cabeça dele. Não era só a beleza, era a leveza em meio ao esforço. Isso é inspirador, porque mostra que quem enfrenta a vida com dignidade deixa marcas sem perceber. Luciano começou a refletir sobre aquilo. Em um ambiente corporativo cheio de máscaras, ele tinha visto algo raro. Autenticidade. Joana não estava tentando impressionar ninguém, apenas sendo quem era. Essa é uma grande lição de mudança pessoal. Quando você para de tentar agradar e passa a agir com verdade, as conexões certas aparecem. Não é sobre chamar atenção, é sobre ser inteiro. Ele se pegou curioso, querendo saber mais sobre aquela jovem que limpava salas enquanto construía um futuro maior à noite. Aquela curiosidade não era vazia, era respeito misturado com admiração. Luciano ainda não sabia o que fazer com aquele sentimento, mas algo era certo. Joana já não era apenas mais uma funcionária. E no dia seguinte, o destino trataria de colocar essa admiração à prova, de um jeito nada sutil. No dia seguinte, Luciano chegou ao trabalho diferente. Havia uma expectativa silenciosa, quase infantil, de cruzar com Joana pelos corredores. Ele passou perto do setor de serviços gerais com atenção redobrada e, antes mesmo de vê-la, ouviu o tom elevado de uma voz conhecida. Era a chefe de Joana, falando alto, dura, humilhando sem pudor. A cena doeu mais do que ele esperava, porque injustiça, quando escancarada, incomoda quem tem consciência.
Joana estava ali, cabeça baixa, tentando se explicar, segurando as lágrimas para não desmoronar no meio do expediente. Aquela imagem contrastava com a jovem leve da noite anterior. E aqui entra um ponto poderoso. Ambientes tóxicos tentam apagar a luz das pessoas aos poucos. É assim que muitos talentos se perdem. Essa percepção gerou em Luciano não só indignação, mas um senso claro de que aquilo precisava parar. Ao presenciar aquela situação, algo mudou dentro dele. Não era mais curiosidade, era responsabilidade. Quando alguém com poder escolhe não ignorar o abuso, inicia-se uma mudança real. Luciano ainda não sabia como iria agir, mas sabia que não podia fingir que não viu. E o próximo passo, tomado em segundos, colocaria cada um no seu devido lugar. Luciano respirou fundo e decidiu agir. Aproximou-se com firmeza, mas sem gritos, daquele jeito que impõe respeito sem precisar levantar a voz. Interrompeu a chefe de Joana com uma pergunta simples, quase inocente, mas certeira. Se aquele era mesmo o tom adequado para lidar com alguém que estava apenas tentando trabalhar. O silêncio que se seguiu foi pesado, daqueles que escancaram verdades. Às vezes, a mudança começa assim, com alguém disposto a quebrar um ciclo constrangedor. Joana levantou os olhos, surpresa, sem entender direito o que estava acontecendo. Pela primeira vez, em muito tempo, alguém a defendia sem pedir nada em troca. Isso é superação em estado puro, perceber que você não é invisível, que sua dor importa. Luciano não fez discursos longos, apenas reposicionou os limites. E isso é uma lição prática para qualquer pessoa. Respeito não se pede, se estabelece com postura, clareza e ação. Depois daquele momento, nada voltou a ser exatamente como antes. A chefe recuou, o ambiente mudou, e Joana sentiu algo novo brotar dentro do peito, uma mistura de alívio e esperança. Já Luciano saiu dali sabendo que certas atitudes, mesmo simples, têm um poder inspirador gigantesco. E aquela intervenção, feita quase por impulso, abriria espaço para uma conversa que mudaria a vida dos dois de um jeito que nenhum deles esperava. Com o passar dos dias, Luciano não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Algo ali não era isolado, não parecia um caso único de estresse ou mau humor. Movido por curiosidade e também por senso de justiça, ele começou a observar mais, a ouvir conversas de corredor, aquelas verdades que só aparecem longe das salas formais. E aos poucos, o retrato foi se formando. A chefe de Joana tinha um histórico conhecido, quase previsível. As pessoas diziam em tom baixo que ela era uma mulher amarga, moldada por frustrações antigas e medo constante de perder espaço. Perseguia justamente quem se destacava, quem tinha brilho no olhar ou vontade de crescer. Isso acontece mais do que se imagina. Em muitos ambientes, quem não conseguiu evoluir tenta impedir a mudança dos outros. Entender isso é libertador, porque mostra que nem toda dor vem de falha pessoal. Às vezes, vem da limitação alheia. Luciano entendeu ali uma lição poderosa. Gente ferida costuma ferir, mas isso não justifica o comportamento. Joana, sem saber, estava pagando o preço por ser inspiradora demais em um ambiente que não sabia lidar com luz própria. Essa consciência começou a mudar a forma como ele a enxergava, não só como funcionária dedicada, mas como alguém em pleno processo de superação. E esse novo olhar faria com que o próximo encontro entre eles fosse diferente, mais atento, mais humano. Alguns dias se passaram até que Luciano voltasse a ver Joana. O tempo, em vez de esfriar, só aumentou a curiosidade dele. Quando ela entrou em sua sala para fazer a limpeza, ele estava ali, atento, presente. Puxou conversa com naturalidade, como quem não quer nada, mas observa tudo. Falou do dia, do trabalho, e então,
quase como quem testa o vento antes de seguir, demonstrou interesse em levá-la para jantar. Joana, por dentro, travou uma batalha silenciosa. A primeira coisa que lhe veio à mente não foi o convite, mas a crença antiga. O que ele vai querer comigo? Ela se enxergava apenas como a faxineira, não como mulher interessante, digna de escolha. Esse tipo de pensamento é mais comum do que parece e costuma sabotar oportunidades antes mesmo de começarem. Quantas vezes alguém recusa algo bom, não por falta de merecimento, mas por não se sentir à altura? Educada, firme e confusa, Joana recusou, não por desinteresse, mas por proteção. Luciano percebeu, respeitou o limite, mas saiu dali ainda mais intrigado. Aquele não carregava mais história do que rejeição. E sem perceber, Joana havia plantado uma dúvida no coração dele, não sobre ela, mas sobre o quanto as pessoas deixam de viver por medo de não pertencer. Essa tensão silenciosa abriria espaço para atitudes inesperadas nos dias seguintes. Luciano não era como os outros. Ele não enxergava crachás, cargos ou rótulos sociais. Via a essência. Desde aquela recusa educada, Joana não lhe saía da cabeça. Havia nela algo raro, dignidade misturada com simplicidade, força sem arrogância. E quando alguém desperta esse tipo de admiração, a gente não desiste fácil. Luciano entendeu que às vezes a vida testa quem sente de verdade. Sem invadir, ele escolheu demonstrar. Em um gesto simples, deixou chocolate sobre a mesa com um bilhete escrito à mão, trazendo apenas o nome de Joana. Nada exagerado, nada invasivo. Pequenas atitudes, quando são sinceras, têm um poder enorme. Se tem algo aplicável aqui, é isso. Quem quer ser lembrado não precisa de grandes discursos, mas de gestos coerentes e respeitosos. Quando Joana encontrou o chocolate, o coração disparou. Ficou boba, surpresa, quase sorrindo sozinha, mas resistiu. A razão brigava com o sentimento. Quantas vezes a gente sente algo bonito, mas trava por medo do julgamento ou da dor? Ainda assim, aquela atitude plantou uma semente. A curiosidade, a esperança e a ideia de que talvez ela estivesse errada sobre si mesma começaram a germinar. E isso mudaria a dinâmica silenciosa entre os dois. A cena foi cruel. Ao ver Joana com o chocolate, a chefe não perdeu a oportunidade de ferir onde dói mais. Com palavras afiadas, insinuou que Joana era uma mulher fácil, que estava se oferecendo para um chefe que jamais olharia para alguém como ela. Esse tipo de ataque não mira o erro, mira a identidade. E quando isso acontece, a dor costuma ser profunda, silenciosa e difícil de explicar. Joana tentou se defender, mas a voz falhou. O choro veio não só pela humilhação, mas pelo acúmulo de tudo que ela já vinha engolindo há tempo. Há momentos em que a injustiça pesa tanto que parece maior do que a gente. Se você já passou por algo parecido, saiba, chorar não é fraqueza. É o corpo tentando aliviar uma pressão que ficou tempo demais guardada. A verdadeira superação começa quando a dor é reconhecida. Mesmo em pedaços, Joana não perdeu sua essência. Ela não reagiu com agressividade, nem se rebaixou ao nível da ofensa. Isso é força emocional, ainda que poucos reconheçam na hora. Aquela humilhação, que parecia mais um golpe, acabaria sendo o estopim de uma mudança inesperada. Às vezes, o fundo do poço não é o fim. É o lugar exato onde alguém finalmente enxerga o que estava acontecendo. Luciano presenciou toda a cena. Não ouviu boatos, não chegou depois. Ele viu, sentiu o clima pesado e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Com postura firme e voz controlada, interveio. Não houve gritos nem espetáculo. Houve autoridade. A chefe de Joana, acuada, tentou se justificar dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas o constrangimento já estava exposto. Foi ali que Luciano colocou cada coisa no devido lugar.
Disse com clareza que seria sim um prazer ter uma mulher como Joana ao seu lado, mas deixou igualmente claro que entre eles não havia nada além de respeito. E completou com algo ainda mais forte: qualquer novo desrespeito contra Joana ou qualquer funcionário não seria tolerado. Limites bem colocados mudam ambientes inteiros. Essa é uma lição poderosa sobre mudança real. Silêncio diante do abuso só fortalece o agressor. A chefe, pela primeira vez, pediu desculpas. Não por arrependimento, mas por medo de perder o que valorizava. Ainda assim, a perseguição cessou. Joana saiu dali tremendo, mas de cabeça erguida. Às vezes, a vida coloca alguém no nosso caminho não para nos salvar, mas para nos lembrar que não merecemos menos do que dignidade. E aquela proteção inesperada abriria espaço para um novo capítulo, mais leve, mais inspirador e cheio de possibilidades. Alguns dias se passaram e o clima no trabalho já não era o mesmo. Havia mais leveza, menos tensão no ar. Foi então que Luciano, fiel ao que sentia, fez algo simples, porém cheio de significado. Deixou uma única rosa acompanhada de um bilhete. Nada exagerado, nada invasivo. Apenas palavras diretas e sinceras, dizendo que suas intenções eram as melhores possíveis e que gostaria de provar isso em um jantar. Esse gesto carrega uma lição silenciosa, mas profundamente inspiradora. Insistir não é pressionar. Insistir, quando há respeito, é oferecer segurança. Luciano deixou claro que aquela seria a última tentativa, que Joana tinha total liberdade para dizer não. Em tempos de relações rasas, atitudes assim representam uma mudança rara. Mostrar interesse sem ultrapassar limites. Joana leu o bilhete com o coração acelerado. Parte dela ainda estava em alerta, outra parte começava a sentir esperança. A rosa não era apenas uma flor. Era um convite à possibilidade de algo diferente, algo que talvez valesse o risco. E é curioso como, às vezes, a vida testa nossa capacidade de superação justamente quando nos oferece algo bom, algo que pode mudar tudo no próximo passo. Joana aceitou o convite, mas não sem aquele friozinho na barriga que só quem já lutou muito conhece. No dia combinado, Luciano chegou pontualmente para buscá-la. Ao se aproximar da casa simples onde Joana morava, percebeu algo importante. Ali não havia luxo, mas havia dignidade. No portão, o irmão mais velho a aguardava, atento, protetor, como quem diz sem palavras: "Ela é preciosa." Luciano desceu do carro, cumprimentou o irmão com firmeza e respeito, olhando nos olhos. O aperto de mão foi breve, mas carregado de significado. Quando o irmão pediu que ele cuidasse bem de Joana, Luciano entendeu que aquele não era apenas um encontro. Era um compromisso silencioso. Há momentos na vida em que somos apresentados não só a uma pessoa, mas à história inteira dela. E isso exige maturidade e mudança de postura. Joana entrou no carro ainda nervosa, sentindo o peso daquele passo. Luciano percebeu e, com naturalidade, começou a falar sobre sua própria origem humilde, sobre trabalho duro e superação. Aquela conversa foi quebrando muros invisíveis. E ali, no trajeto até o jantar, algo começou a se alinhar. Duas histórias diferentes, mas com raízes parecidas, prontas para se cruzarem de um jeito inspirador, abrindo espaço para uma noite que nenhum dos dois esqueceria. Durante o caminho até o restaurante, Joana ainda estava tensa, com as mãos entrelaçadas e os pensamentos acelerados. Luciano percebeu e, em vez de tentar impressionar, escolheu algo mais raro. Abriu o coração. Falou da própria infância simples, das dificuldades que enfrentou e de como o trabalho sempre foi seu maior professor. Aquela sinceridade criou um espaço seguro, daqueles que não se forçam, simplesmente acontecem. Essa atitude ensina algo poderoso e inspirador. Conexão verdadeira nasce quando a gente se permite ser humano. Luciano não falou de cargos, nem de status. Falou de esforço, de mudança e de superação.
Aos poucos, Joana foi relaxando, sorrindo mais, participando da conversa. O medo foi dando lugar à curiosidade e a desconfiança cedeu espaço à possibilidade de algo bonito. Quando chegaram ao restaurante, Joana já não parecia a mesma que havia entrado naquele carro. O brilho nos olhos denunciava isso. Às vezes, a vida só precisa de uma conversa honesta para mudar o rumo de uma história inteira. E aquela noite, que começava tímida, prometia ser mais do que um simples jantar. Talvez o início de algo que transformaria os dois de maneiras que eles ainda nem imaginavam. O restaurante era bonito, aconchegante, daqueles que não impressionam pelo luxo, mas pelo cuidado nos detalhes. Joana observava tudo com encantamento, mas o que mais a deixava à vontade era a forma como Luciano a tratava, com atenção, respeito e leveza. Entre um prato e outro surgiram risadas sinceras, histórias simples e aquele clima gostoso de quem se reconhece no outro. Essa cena traz um ensinamento poderoso sobre mudança e superação. Momentos especiais não são feitos de ostentação, mas de presença. Luciano não tentou ser alguém que não era, e Joana, pela primeira vez, sentiu que não precisava se diminuir para caber em lugar nenhum. Quando somos aceitos como somos, algo dentro da gente floresce, e isso é profundamente inspirador. Ao final da noite, já em frente à casa de Joana, o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Luciano, com cuidado, perguntou se podia beijá-la. Joana respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. O beijo foi calmo, respeitoso, carregado de significado. Ali não era só um beijo. Era o começo de uma história que ainda tinha muitos capítulos pela frente. No dia seguinte, Joana chegou ao trabalho diferente. O coração ainda batia acelerado ao lembrar da noite anterior, mas o medo do julgamento falava alto. Ao cruzar com Luciano pelos corredores, ela apenas acenou, tímida, como se fossem apenas colegas de trabalho. Era o instinto de proteção de quem já sofreu demais e aprendeu a se resguardar para sobreviver. Luciano tentou corresponder, mas não conseguiu. Algo dentro dele dizia que aquele sentimento não merecia ser escondido como se fosse errado. Então, contrariando a lógica do ambiente corporativo e seguindo o impulso do coração, caminhou até Joana e a beijou ali mesmo, de forma rápida, intensa e cheia de verdade. Às vezes, a maior mudança acontece quando alguém tem coragem de assumir o que sente. Joana ficou sem reação. O susto misturou-se com emoção, medo e alegria. Não era sobre exposição, era sobre reconhecimento. Esse momento ensina algo inspirador. O amor, quando é sincero, precisa ser cuidado, mas não negado. E aquele gesto, inesperado e cheio de significado, abriu um novo conflito interno em Joana. Um que exigiria maturidade, diálogo e muita superação no próximo passo dessa história. Joana, ainda visivelmente envergonhada, chamou Luciano de lado e falou com sinceridade. Disse que o sentimento era real, mas que no ambiente de trabalho precisava haver cuidado. Ela não queria fofocas, olhares atravessados ou comentários que desvalorizassem sua trajetória. Quem já lutou muito sabe, qualquer ruído pode virar obstáculo quando se está tentando crescer. Luciano ouviu em silêncio, sem interromper. E esse talvez tenha sido um dos gestos mais inspiradores dele até ali. Ele entendeu que amar também é respeitar o tempo do outro, aceitar limites e promover mudanças sem ferir. Concordou em manter as aparências no trabalho, mesmo que o coração quisesse gritar o contrário. Superação, muitas vezes, é saber recuar para avançar melhor depois. Joana sentiu alívio. Pela primeira vez, percebeu que não estava sozinha, nem sendo colocada em risco emocional. O acordo entre eles criou um vínculo ainda mais forte, baseado em confiança e maturidade. E quando duas pessoas caminham alinhadas, mesmo em silêncio, a vida começa a preparar cenários maiores.
daqueles que exigem coragem para dar o próximo passo. Com o passar do tempo, Joana e Luciano foram se conhecendo de verdade, sem pressa, sem máscaras. Conversavam sobre sonhos, medos, planos e cicatrizes. O sentimento crescia firme, sustentado por respeito e parceria. Luciano, atento e maduro, percebeu que amar Joana não era só estar ao lado dela. Era honrar a história que ela carregava e a família que a formou. Foi então que ele decidiu dar um passo que poucos têm coragem de dar hoje em dia. Procurou a casa de Joana para conversar com os pais dela, olho no olho, com humildade. Pediu permissão para casar com a filha deles, explicando suas intenções, seus valores e o desejo sincero de construir algo sólido. Esse gesto carrega uma lição inspiradora. Mudança real começa quando se age com responsabilidade emocional. Naquele mesmo dia, Joana chegou cansada do trabalho e se deparou com Luciano em sua casa. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele se ajoelhou, com o coração aberto, e pediu sua mão em casamento. O tempo pareceu parar. Às vezes, depois de tanta superação, a vida surpreende com um momento que muda tudo e prepara o terreno para o capítulo mais transformador dessa história. Joana aceitou o pedido com lágrimas nos olhos e o coração em paz. Não eram lágrimas de surpresa apenas, mas de reconhecimento. Reconhecimento por tudo o que ela havia atravessado até ali. A origem simples, os medos silenciosos, as humilhações engolidas a seco. Aquele sim não era só para Luciano, era para a própria vida, dizendo que ela merecia mais. E isso, por si só, já é profundamente inspirador. Os anos passaram e o casamento veio acompanhado de crescimento real. Joana concluiu a faculdade, entrou na sua área de formação e passou a ocupar espaços que antes pareciam proibidos para alguém como ela. Nada veio fácil, mas tudo veio com mudança de mentalidade, esforço diário e superação constante. Enquanto isso, a antiga chefe permaneceu presa à própria amargura, provando que quem não evolui por dentro acaba estagnado por fora. Joana, por outro lado, seguiu em frente, seguiu feliz, consciente do próprio valor, construindo sonhos ao lado de quem a respeitava. A vida não mudou porque alguém a salvou, mas porque ela nunca desistiu de si mesma. E essa é a virada mais poderosa de todas, quando a gente entende que a nossa história pode começar difícil, mas não precisa terminar pequena, deixando no ar a pergunta que ecoa em quem escuta essa história. A história de Joana não é sobre sorte, nem sobre contos de fadas. É sobre escolha. Escolher continuar mesmo com medo. Escolher não se curvar à humilhação. Escolher crescer quando tudo ao redor tenta te encolher. Quantas vezes, assim como ela, você já pensou em desistir porque o ambiente era hostil demais, porque alguém tentou te fazer acreditar que você não era capaz? Talvez a maior mudança não esteja em trocar de emprego, de cidade ou de relacionamento, mas em mudar a forma como você se enxerga. Joana só avançou porque decidiu que sua origem não definiria seu destino. Ela aplicou na prática algo simples e poderoso. Estudou mesmo cansada, trabalhou mesmo com medo, se posicionou mesmo tremendo. E a superação veio passo a passo, não de uma vez só. Agora eu te pergunto, de verdade, o que está te impedindo de dar o próximo passo? Quem ou o que ainda está te mantendo preso a uma versão menor de você mesmo? Se essa história te tocou, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo com histórias reais, inspiradoras, que mostram que é possível mudar de vida sem perder a essência.